gente! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. A gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo hoje nessa aula, mas, como vocês sabem, a gente sempre tira alguns segundos para mentalizar em Deus, em Jesus, agradecer pela nossa vida, pelas oportunidades que a gente tem de se melhorar, de evoluir. Pela nossa saúde, nossa segurança e dos nossos familiares. E mesmo que a gente não esteja num momento tão legal e que a gente não encontre muitos motivos para agradecer, a gente pode também usar esse momento para pedir ajuda, serenidade, saúde, força de vontade, ânimo e que eles nos auxiliem durante essa aula, durante esse estudo, para que a gente possa retirar o melhor dos ensinamentos do Evangelho. Então vamos lá. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Aí a gente vai para o item 21, que fala sobre perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a gente perde uma pessoa querida, é sempre um grande sofrimento pra gente, porque a gente também perde o convívio material, físico, diário com essa pessoa. E a gente tem a tendência de questionar esse tipo de acontecimento, principalmente quando é uma pessoa jovem, quando é uma criança, enfim. E quando a gente faz isso, é por puro e claro desconhecimento dos planos de Deus, por falta de confiança nesses planos. Porque quando Jesus esteve no planeta, ele prometeu pra gente a vida futura, o reino de Deus, a vida eterna, que o nosso espírito não morre, que a gente continua evoluindo. Mas a gente só se pega nas coisas materiais, nas coisas que a gente consegue enxergar. E quando a gente faz isso, a gente, em verdade, tá se esquecendo e deixando de lado tudo que Jesus nos trouxe como a grande verdade universal. É que nós somos todos espíritos imortais. E aí, quando a gente vê que uma pessoa não tão legal escapou de uma situação de perigo, a gente fala, putz, se fosse uma pessoa boa, teria morrido. Sim, porque a gente só tá nesse planeta passando por provações porque a gente precisa evoluir. Porque a gente precisa compreender os ensinamentos de Jesus e seguir as leis de Deus. E se a gente alcança esse patamar evolutivo em que a gente já tá ok e pode seguir, Deus não vai manter a gente aqui passando por situações ruins que a gente não precisa, que a gente não vai tirar nenhum proveito. Porque tudo que a gente passa tem um propósito de evolução moral para que a gente possa alcançar a verdadeira felicidade. E o que é a verdadeira felicidade? A gente ainda busca muito a felicidade em coisas materiais, né? A gente busca prazeres imediatos. E os prazeres imediatos que a gente encontra nesse planeta são as coisas materiais, as situações, as coisas efêmeras. Só que a verdadeira felicidade está na paz de espírito. Quando Jesus nos ensinou que só através da caridade, do amor ao próximo que a gente vai conseguir alcançar o reino de Deus, ele nos deu o caminho para a paz de espírito, para a gente compreender e sentir que a gente está fazendo tudo pelo nosso irmão, aquele que Deus colocou do nosso lado para evoluir, tanto quanto a gente junto com a gente, para nos ensinar. Só que quando a gente não compreende isso, e continua buscando a felicidade em bens materiais, em ter mais e em prazeres imediatos, nós acabamos nos colocando em situações de trazer infelicidade pra gente, em que nós decepcionamos quem a gente gosta, ou que nós fazemos alguma coisa que não deveríamos e nós sabemos que não deveríamos, e isso traz inquietude para o nosso coração, isso traz infelicidade. Então, na busca da evolução, muitas vezes a gente confunde o que é a felicidade, e a gente não vai encontrar a felicidade plena nesse planeta, que a gente está aqui para viver dificuldades mesmo, e nessa busca incessante por ter mais e possuir mais e mais prazeres imediatos, nós acabamos retardando o nosso processo evolutivo.
Só que quando a gente faz isso, a gente abre um processo que nós nem imaginamos que existe. Porque quando a gente retarda o nosso processo evolutivo, a gente nos mantém presos nesse planeta de provas, expiações, passando por dificuldades, passando por situações para que a gente consiga aprender. Só que o nosso espírito, lá no subconsciente dele, ele quer a felicidade. Ele quer alcançar os planetas perfeitos, ele quer alcançar o reino de Deus. Isso vai trazendo uma tristeza, uma melancolia para o nosso coração. Porque a gente tá aqui para evoluir, nós quando encarnamos a gente tem um planejamento encarnatório e a gente tá aqui para alcançar esse planejamento, mas as provações da matéria e a nossa falta de força moral desviam a gente desse caminho e vai retardando o nosso processo evolutivo e nos entristecendo porque nosso espírito lá no interior dele, lá no subconsciente, sabe qual é o nosso real objetivo, sabe o prejuízo que a gente está causando a nós mesmos. Então, gente, para concluir a nossa aula, eu acho que nós seres humanos precisamos confiar mais em Deus, lembrar sempre dos ensinamentos de Jesus, nunca esquecer deles, e entender que todas as provações que a gente passa nesse planeta, todas as dificuldades e situações constrangedoras têm um objetivo, que se elas continuam acontecendo é porque a gente ainda não aprendeu com elas e a gente precisa seguir o nosso caminho. E quando a melancolia vier, essa tristeza profunda vier, nós temos que lembrar que isso é nosso espírito, no subconsciente, nos avisando que nós estamos desviando do nosso verdadeiro propósito, que é a nossa evolução moral. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu quero que vocês mentalizem agora em Deus, em Jesus, agradeçam por esses ensinamentos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, por ter tido pessoas que colocaram esses ensinamentos de Jesus no papel e que nós desejamos que nós tenhamos uma semana maravilhosa, com muita paz, muita saúde, muito amor, segurança, e que a gente consiga escutar os sinais que o nosso espírito nos traz. Que tudo que a gente sente é um sinalzinho. E que a gente consiga se manter no caminho que Jesus nos ensinou, que Jesus nos colocou. Fiquem com Deus.